agradecer e parabenizar o Marcos, o Luiz Paulo, o Rouanet, o Fernando Samoreira pela organização do evento, cumprimentar o nosso pró-reitor de pesquisa, o professor João. Eu tenho tido uma sorte de coincidências nesse passado recente. Acho que foi quarta-feira, semana passada, eu tive num evento que foi na Funcamp, estava a professora Maria Luísa, e eu cometi a indiscrição de dizer que era o aniversário dela, né? Então eu vou cometer outra indiscrição hoje, aniversário do professor João Romano, né? Então, parabéns ao professor João Romano, né? Queria comentar a professora Orna, Petrilson e Mônica, direção do IEL, né? A Adriana, que, como disse o João, fez uma fala muito bonita, né? Valorizar o legado intelectual de agente público de Sérgio Paulo Rouanet é uma coisa importante para a nossa cultura e é importante para esse momento que a gente vive aqui, né? Acho que é algo que tem a ver com aquilo que o professor João Romano falou, de preservar ritos e protocolos na academia, né? Às vezes é um aprendizado que tem que se construir na comunidade como um todo, né? Mas esse talvez seja o maior desafio, né, das pessoas que organizam um colóquio que trata da relação entre o particular e o universal, né? É justamente essa capacidade de pensar a relação entre essas coisas, valorizando de fato o espírito democrático e a capacidade de construir o particular no universal, né? E aí eu gosto da imagem que às vezes a gente precisa ter adultos na sala, né? O grande desafio dos adultos é serem capazes de incorporar e atualizar o particular no universal, né? Algo que às vezes o particular tem dificuldade de realizar, né? Vivemos momentos difíceis na nossa sociedade, né? Passamos aí por um período onde o básico da sociedade era seu fracionamento e a sua polarização. Eu sou uma pessoa otimista, Marcos. Eu acho que o futuro tende a ser melhor do que o passado, embora nós vivamos sempre flutuando entre luzes e trevas, né? Mas eu tenho a impressão que a gente constrói a luz se a gente tiver a capacidade de atualizar. A modernidade é um projeto inconcluso, né? Mas é um projeto ambicioso. E ele é um projeto que está sendo atualizado permanentemente, né? À medida que ele consegue, com as dificuldades que fazem parte desse movimento, incorporar cada vez mais questões na construção de uma nova sociedade, que é o grande desafio nosso. Construir isso exige a capacidade de combinar uma diversidade de interesses no contexto de valorizar aquilo que nos caracteriza como sociedade humana. E essa caracterização, inclusive, é algo que muda ao longo do tempo, né? A gente imaginar os valores que a questão ambiental tem hoje em dia, que é a questão dos direitos, né, de minorias, a questão do direito das mulheres, a questão do direito da diferentes etnias, algo que a nossa universidade, de uma forma ou de outra, está realizando, né? Mas também de direitos hoje cada vez mais amplos, da natureza, dos animais, né? Então, nós estamos sendo capazes, com todos os altos e baixos, de construir uma sociedade que pode gerar esperanças. Agora, isso coloca em cada um de nós responsabilidades que não são pequenas. Obviamente, elas são diferentes, né? Elas envolvem ações diferentes, mas, em particular, aquelas pessoas que tomam a frente dos movimentos, elas deviam pensar na capacidade de se movimentar e lutar pelos seus direitos, garantindo e preservando os interesses universais, né? Essa é a tensão permanente que nós temos. A grande virtude de Sérgio Paulo Rouanet foi constantemente pensar sobre esse conflito, atualizar esse conflito e constatar
que fora da democracia não existe alternativa. Democracia significa, antes de tudo, ser capaz de construir maiorias e consensos. As pessoas deviam estar preocupadas com isso. Qual é a capacidade efetiva de construir maiorias e consensos? E não só realizar atividades que representam movimentos legítimos, mas que não são capazes de construir maiorias e consensos. Esse é um grande desafio. Não é um desafio só para quem administra, não é um desafio só para quem é intelectual e público, porque essa é uma dimensão diferente, hein? Não é só pensar, é agir para mudar também, né? Então, essa agenda de querer fazer algo transformador, quem disse isso foi um barbudinho famoso, né? Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo. Está na hora de transformá-lo. Para transformá-lo, a gente tem que ser capaz de construir maiorias. Se nós não somos capazes de construir maiorias, a gente devia reconhecer, ter a humildade de reconhecer as nossas limitações e batalhar para construí-las. Esse é o grande desafio de fazer, inclusive de respeitar protocolos. Esse é um outro desafio, né? Isso aqui é um colóquio. Esse é um colóquio. É um espaço de reflexão acadêmica. Respeitar isso é necessário. Tá? Como é necessário respeitar uma assembleia sindical, uma assembleia estudantil e um conselho universitário. Tá? Então, essa é uma questão a ser respeitada. Essas coisas têm local para ocorrer. E seria muito positivo, inclusive, porque a questão não é só respeitar protocolos. É você, de fato, querer transformar a sua luta em algo que seja capaz de ser vitoriosa. As pessoas deviam ser capazes de relacionar a sua postura e atitude com as decorrências da sua ação. Né? Isso é, inclusive, um elemento da racionalidade humana. Ela tem que... É verdade, é verdade, é verdade. Que eu queria, então, parabenizar, agradecer o convite e falar que esse é o grande desafio. Como que a gente consegue... Mas, para esse desafio, eu tô falando, a gente tem que ter uma paciência imensa. E isso é uma coisa que caracteriza, deve caracterizar os intelectuais e agentes públicos, os professores, né? O poder da palavra é algo essencial. Nós temos que ter a todo momento disponibilidade e disposição ao diálogo. Agora, ao ter a disposição para o diálogo e para a inclusão, sem dúvida. Zé Luiz, isso é uma felicidade. Você não sabe quanto vocês acumulam com isso. Eu dou parabéns para vocês. São conquistas atrás de conquistas. São conquistas atrás de conquistas. Parabéns. Parabéns. Isso é a melhor coisa para preservar o espaço público dentro da universidade. Nós passamos por isso em mais de um momento. Isso aqui é um colóquio. Vocês conseguem compreender um pouco a diferença? Então, ó, a única solução para isso, Marcos, é fazer uma única coisa. Parar de convidar o reitor. Porque é a única coisa que justifica isso. Entende? É isso. E é a única coisa que justifica isso. Não. Meus caros, mais de uma vez a gente fez isso, tá? E o que... Pelo amor... Tá, eu peço desculpas, eu só acho uma coisa, eu não vou, como reitor dessa universidade, me furtar ao debate de ideias. Fiz isso na segunda-feira da semana passada e tenho a certeza bastante forte, que vocês
não estão politicamente construindo o melhor caminho para vocês obterem as suas realizações. Por um simples... Não, você pode estar em qualquer lugar. Nós não estamos discutindo aqui a campanha salarial, é só isso. Nós não vamos discutir os assuntos do colóquio lá. Nós já tivemos reuniões técnicas por fora das 6, tá? Reuniões técnicas, e aquele senhor que está ali sentado sabe disso. Tá? Aquele senhor sabe. Isso aqui não é um local de discussão de campanha salarial. Peço desculpas, eu vou encerrar minha fala. Queria parabenizar, e acho que às vezes, embora cause um mal-estar, é importante que a comunidade... Transparência é algo da modernidade também. As pessoas têm que saber que isso acontece permanentemente. Infelizmente, de uma forma negativa. Já tarde eu tenho reunião em São Paulo. Entende? Não. Que é isso, Cezinha? Cezinha tá lá, você encontra com ele a hora que você quer. Tá? Ó, isso você vai resolver. Eu não vou responder isso agora. Peço desculpas. Eu já criei uma situação aqui que é desagradável, eu sei isso, mas eu quero, como fiz na questão da feira israelense, né, que não ocorreu também por ações semelhantes, eu não quero deixar essas coisas embaixo do tapete. Se a gente quer construir maiorias, a nossa comunidade tem que participar disso. Essa é uma discussão que tem que ocorrer, e não é discussão que tem que ocorrer só com a direção do STU, com a direção das entidades, tem que ocorrer no conjunto da nossa comunidade. Né? E eu peço a vocês, a cada um de vocês, que participem disso, porque se a gente não fizer isso, a tendência disso aqui é o quê? É a polarização, é a incapacidade de unir o particular com o universal, sabe? É a preservação, é levar e esticar o tecido interno dessa sociedade aos seus limites. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se você quisesse reunião à tarde, você não estava fazendo isso. Desculpe, tá bom? Tchau. Meus caros, posso pedir só um minuto de atenção? Posso pedir um minuto de atenção de vocês? Posso pedir um minuto de atenção de vocês? Só um minutinho. Só um minutinho. Tá. Tem uma satisfação que foi feita a fala de todas as pessoas, a única intervenção foi no reitor, que sejamos ouvidos. Claro, mas só que você tem que aguardar um minutinho só, tá ok? Eu acho que é importante o seguinte. Primeiro dizer o seguinte, Tom Zé, tá ok. Primeiro dizer o seguinte, que na verdade a presença de vocês aqui nesse colóquio, ela é um sinal inequívoco, né, do espírito democrático. Olha, concordem vocês ou não, se vivêssemos um regime de fato que não fosse democrático, né, nós na verdade não teríamos vocês com os cartazes, né, abertos, com as camisetas, e eu diria o seguinte, que não entendam isso como uma ironia não, mas entendam como um elogio sincero da minha parte. Esteticamente é bonito isso, é bonito ver que vocês estão na verdade inscritos naquilo que é justamente o núcleo duro, né, das lutas emancipatórias do mundo ocidental, né, que é a capacidade de expressão. Agora, a capacidade de expressão, a liberdade de expressão, ela implica, me desculpem, meus queridos, minhas queridas, e falo isso de maneira afetiva mesmo, e não irônica, implica, no fundo, na compreensão de algumas regras, de alguns aspectos fundamentais, sem os quais não é possível espaço público e não é possível democracia. Então, primeiro, quero de fato, né, agradecer de coração a presença de vocês, ok? Acolho a presença de vocês. Passo, né, a palavra a um representante. Todos nós que tivemos aqui um tempinho para falar, no máximo 5 minutos. Então, abro o microfone para que vocês possam expressar a opinião de vocês. Feito isso, eu pediria o seguinte, né? Feito esse pronunciamento de vocês, eu convidaria vocês para um coffee break, tá bom? Que está esperando a gente lá fora. Eu gostaria que fosse uma mulher falando, por favor, porque a maior
Isso. Pode ser, Gabriela. Vem, Gabriela. Isso. Vem, Gabriela. Vai, Gabriela. Gabriela, fala. Muito bem. Abre espaço para a Gabriela falar. Você que sabe. Então, vamos pedir o seguinte, então, que vocês se apresentem, tá ok? Fale o nome de vocês, que isso vai ficar um registro. Então é importante que vocês se apresentem. Também fazer uma audiodescrição, já que os outros professores não fizeram. Bom dia a todas, todos e todes. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Gabriela, sou diretora do sindicato, também sou do Conselho Universitário, que também foi citado aqui. E eu queria primeiro dizer por que estamos aqui. Nós estamos aqui porque a gente veio buscar um diálogo em nome da democracia que foi tanto aqui citada e que isso não está sendo feito. Embora o reitor tenha apontado, inclusive o nosso diretor que estava por aqui, já não sei mais onde está, dizendo que está acontecendo reunião técnica, está ali, que está acontecendo reunião técnica entre CRUESP e Fórum das 6. O que está acontecendo é a mesma conversação de sempre, de todo ano e de arroxo que só serve para o nosso bolso. Então, se tivesse realmente tendo um diálogo de ver um pouco a luz que dá sentido às trevas, como foi dito aqui, né, a gente não está vendo essa luz, a gente só está vendo trevas e as trevas só estão funcionando para o nosso lado. Então, a gente veio aqui procurar o reitor e aí, magnífico reitor, se o senhor for convidado a outros eventos, a gente vai também, porque a gente não está conseguindo dialogar contigo. O jeito é não convidar, porque a gente vai também, né? Porque é o movimento de greve, o movimento da categoria, as assembleias deliberam as ações do sindicato e eu, como Gabriela, como diretora sindical, não faço nada, não delibero nada. Então, é assim que funciona. Enquanto não houver diálogo nessa campanha salarial, os atos e a categoria vai decidir continuar insistindo pelo diálogo. A gente está aqui pela democracia e pela democracia defendemos que a gente só consegue ter direito à voz e se manifestar de estômago cheio. E, infelizmente, não está dando para fazer isso dessa forma. Então, vamos lá, né? Bom dia aí a todos e todas. Infelizmente, é muito difícil para a gente ouvir que nós, mulheres, somos a minoria dessa sociedade. É muito difícil ouvir que existe a defesa das minorias, colocando, né, a questão das etnias, negros e negras, como uma pauta de minorias, quando, na verdade, nós compomos a maioria dessa sociedade. E, da mesma forma, nós, trabalhadores e trabalhadoras, técnicos administrativos desta universidade, compomos a maioria. Não somos a minoria inexpressiva, mas estamos minoritariamente nos espaços deliberativos. É por isso que a gente se organiza, porque transgredir é preciso, foi falado no início. Assim, a gente transgride. Assim, a gente constrói a nossa pauta coletivamente, porque apesar de nós sermos colocados na ralé, nos entes mais subalternos dessa universidade, todos os índices de excelência dessa universidade tiveram o nosso suor. Porque fomos nós que estivemos morrendo na pandemia nos hospitais. Porque foi uma colega nossa que faleceu recentemente e não tivemos direito ao luto para chorar a morte de quem se dedicou mais de 30 anos para construir essa universidade, para educar os filhos e filhas daqueles e daquelas que passam por essa universidade. É pelo luto da Rosângela que está presente. É pelo luto de todos aqueles e aquelas que partiram na pandemia. E é também pelos nossos filhos e filhas, pelas nossas necessidades básicas de alimentação, pelas nossas necessidades básicas de educação, de cultura. E também porque nós respeitamos a ciência e produzimos todos os dias, dentro dessa universidade, o nosso melhor, que nós viemos aqui pedir apenas um canal de reunião e negociação. E que o reitor está dizendo que não. Fica aqui o nosso recado, um abraço a todos e todas e uma bom colóquio para vocês.
Obrigado. Eu só queria falar a respeito de humanização. A universidade prega humanização. Eu eu deixo para vocês um recado. Quem quiser um curso de humanização, eu estou dando oportunidade para mim poder ensinar para vocês. Porque eu sei o que é humanização. E não é o que tem sido feito com a gente. Infelizmente, reitor. Eu gosto muito do senhor sabe disso, mas o senhor não tem sido humano com nós. Então vamos praticar humanização, olhando primeiro para os pequenos e depois para os grandes. Isso eu falei para o senhor. Se não olhar para os pequenos, não tem como olhar para os. Muito bem. Eu agradeço, então, a presença de todos. Nós encerramos essa mesa de abertura oficial. Convido vocês ao nosso café, tá certo? E eu queria pedir uma coisa para o STU. Queria pedir uma coisa. Eu estou vendo aqui que no folheto que vocês anunciaram aí, tem uma série de reivindicações, né? Que são legítimas, são justas, não cabe a mim aqui, enfim, colocá-las em questão de forma alguma, né? Eu gostaria que essas reivindicações fossem discutidas conosco, a comunidade acadêmica, para justamente pensar qual é o sentido último da universidade. Qual é o nosso projeto como comunidade? E mais do que isso, qual é a nossa regra de ouro enquanto comunidade de docentes, de discentes, de funcionários que constrói esse espaço aqui? Eu acho que se nós não pensarmos qual é o sentido último disso, nós não conseguimos justamente fazer, Tom Zé, essa relação entre o particular e o universal que foi dito aqui e que não são meras palavras, não é mera retórica. Ok? Então, assim, quem sabe no próximo colóquio, né, o STU esteja presente e contribua de maneira, digamos assim, contundente a essa reflexão, né, não sobre números, mas sobre qualidade de vida na universidade. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, ok? E um abraço forte para todos. A gente avisa a gente e a gente comparece também. Perfeito.